carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versos de 1 a 7. Eu farei a leitura, peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta para que nós possamos fazer a exposição desse texto, se Deus assim permitir, nessa noite. Gálatas, capítulo 4, versos de 1 a 7, todos encontraram? Amém? Diz assim o texto: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos orar. Deus, nosso Pai, agora nós invocamos, ó Deus, a assistência do Teu Espírito. Agora nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor se revele a nós através da Tua palavra. Que nesse dia, ó Deus, em que nós paramos para lembrar da encarnação do Verbo, que Ele mesmo, ó Deus, através da Escritura, possa se revelar a nós, que nós possamos enxergar a obra de Teu Filho por nós, nesse texto, e termos, ó Deus, a nossa fé fortalecida, termos, ó Deus, a nossa esperança no Senhor renovada, e a nossa certeza, ó Deus, robustecida por aquilo que o Senhor fez por nós. Nós te pedimos a Tua misericórdia. Eu te peço, ó Deus, a Tua misericórdia sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo escreveu a sua carta aos Gálatas em um contexto muito específico. Havia um grupo de fariseus convertidos ao cristianismo que haviam se introduzido naquela igreja, na igreja da Galácia, e estavam pregando um evangelho diferente daquele que Paulo havia ensinado para aqueles cristãos. Esses falsos mestres, que são chamados de judaizantes, eles estavam pregando para os cristãos da Galácia que a fé em Cristo não é suficiente para a salvação. Que além de crer em Cristo, eles precisavam praticar as boas obras para que pudessem ser de fato salvos. E a principal das boas obras que eles propunham para o cumprimento dos cristãos era a circuncisão. Então eles diziam que você precisava crer em Cristo, mas você precisava se circuncidar, praticar as obras da lei, em especial a lei cerimonial, os ritos do judaísmo do Antigo Testamento. Então Paulo escreve essa carta aos Gálatas para combater aquela heresia que estava se introduzindo no meio da igreja. O objetivo de Paulo, então, com essa carta é mostrar que nós não somos salvos através da prática de qualquer tipo de obra, mas tão somente através da fé em Cristo. Também Paulo vai advogar aqui que a lei cerimonial de Israel, os ritos do Antigo Testamento, os dias, as comidas, todas as prescrições do Antigo Testamento, as comidas sacrificadas, os animais puros, os animais impuros, o sacerdócio levítico, tudo aquilo foi dado para ser provisório, tudo aquilo foi dado para perdurar apenas até um tempo. Desde o capítulo 3, verso 15, Paulo já vinha advogando aqui na carta o caráter provisório da lei cerimonial, que os ritos do Antigo Testamento eram provisórios, perduraram apenas até Jesus Cristo. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui no começo do nosso texto, do texto que nós lemos. Os 3 primeiros versículos, Paulo está explicando exatamente o que ele disse antes. Ele nos traz aí nos versículos 1 e 2 a figura do escravo e do filho menor. O que essas duas figuras têm em comum é que ambos não têm capacidade de exercer a sua vontade própria. O escravo não tem condições de exercer a sua vontade, ele está debaixo da vontade do seu dono. Assim também o filho menor, o filho criança, ele não pode exercer a sua própria vontade, mas ele está debaixo da vontade do seu pai, ou do tutor, ou ainda do curador. Paulo traz então essas duas imagens do escravo e do filho menor para descrever qual era a situação do povo de Deus na antiga aliança. É isso que ele diz no verso 3. Assim também nós,
ele está falando aqui dos judeus, quando éramos menores, ele se refere aqui ao período do Antigo Testamento, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. A palavra ou a expressão rudimentos do mundo é uma palavra que Paulo usa aqui para designar a lei cerimonial. Ele está dizendo que assim como o escravo não pode exercer a sua vontade, mas está debaixo da vontade do seu senhor, e como o filho está debaixo da vontade do tutor ou do curador, assim no Antigo Testamento o povo de Deus estava debaixo da vontade da lei cerimonial. Mas assim como a escravidão, a servidão à vontade do Senhor dura apenas até um tempo, nesse caso aqui até o pagamento da dívida, a escravidão acontecia por dívida, e assim como também a menoridade do filho perdurava apenas até certo ponto, até que ele atingisse a maioridade, Paulo então vai nos mostrar aqui que a servidão do povo de Deus aos ritos do Antigo Testamento duravam até certo tempo. É por isso que, se você olhar aí para o capítulo 3, no verso 24, Paulo vai chamar a lei cerimonial de aio. Veja o capítulo 3, verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A palavra aio aqui é a palavra grego paidagogos, de onde vem a palavra moderna pedagogo. Paulo está dizendo que a lei conduziu o povo de Deus até que Cristo chegasse, mas agora que Cristo havia vindo, não havia necessidade da observância da lei cerimonial. E a partir, meus irmãos, do verso 4, Paulo vai nos apresentar o evento que encerra, então, a subserviência à lei cerimonial, que é a vinda de Cristo. Paulo vai nos apresentar aqui, meus irmãos, a encarnação do Verbo, o nascimento de Jesus, a vinda de Cristo ao mundo, como um evento cósmico, como um evento cataclísmico, como uma hecatombe que muda a história da humanidade. A vinda de Cristo, a encarnação do Verbo, muda, transforma totalmente a história da humanidade. O nosso calendário reflete isso. Nós contamos os anos a partir da vinda de Cristo. Mas não apenas no sentido cronológico do termo, mas também no sentido espiritual. Com a vinda de Cristo, muda a maneira de Deus se relacionar com o seu povo, porque os antigos ritos, as antigas maneiras de Deus se relacionar com o povo, muda com a vinda de Cristo. De modo, meus irmãos, que nesta noite eu quero focar a minha atenção aqui, não querendo tomar muito do tempo dos irmãos, nos versos 4 até o verso 7. Paulo vai nos dar aqui uma série de informações sobre a vinda de Cristo. Eu quero, meus irmãos, nessa noite, organizar o nosso sermão em forma de catecismo. Porque Paulo vai nos responder aqui a 8 perguntas. Ele vai nos dar 8 informações sobre a vinda de Cristo. Eu desejo que vocês que são pais, vocês que têm crianças pequenas, que vocês me ajudem, que as crianças possam também ouvir aquilo que eu vou dizer. Você menino, você menina, que você possa escutar aquilo que eu vou dizer, porque é muito provavelmente as coisas mais importantes que você vai ouvir nessa noite. 8 perguntas, meus irmãos, que Paulo nos responde aqui sobre a vinda de Cristo. A primeira delas, a primeira pergunta é: quando Deus enviou Jesus? Quando Deus fez isso? Paulo nos responde essa pergunta no verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Paulo nos diz que Deus enviou Jesus na plenitude do tempo. Paulo está querendo nos dizer que isso aconteceu no momento certo, na hora certa, no momento predeterminado por Deus. E se nós estudarmos as condições em que Cristo veio, nós vamos perceber que, de fato, Deus preparou todo o terreno para que seu Filho viesse ao mundo. Havia paz no Império Romano. Havia uma língua universal, o grego. Havia uma grande expectativa entre os judeus pela vinda de Cristo. No período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento, houve movimentos de expectativa messiânica, especialmente a revolta dos Macabeus. Entre os filósofos gregos havia uma expectativa, uma discussão sobre quem seria o Logos, quem seria o verbo que controla o mundo. E é exatamente nesse momento, então, na plenitude do tempo, no momento certo, que Deus envia Jesus ao mundo. Entretanto, meus irmãos, eu quero que nós percebamos, eu quero que você perceba que Paulo está nos apresentando aqui um fato espetacular. Ele nos diz que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude do tempo. Do tempo. Paulo está nos mostrando, meus irmãos, que em Cristo, o Deus eterno, El Olam, o Deus eterno, aquele que o Salmo 90, verso 2 diz: de eternidade a eternidade tu és
Deus. Esse Deus eterno, em Cristo, ele entra no tempo. Meus irmãos, Deus é eterno. O que significa dizer que ele não tem começo nem final. Mas não apenas isso. Quando nós dizemos que Deus é eterno, nós não só estamos dizendo que ele nunca teve começo, nem nunca terá final, mas nós também estamos dizendo que Deus não está adstrito à passagem do tempo. Para Deus não há passado, presente ou futuro. O apóstolo Pedro diz que para Deus 1000 anos são como um dia como 1000 anos. Deus não é como nós, que passamos pela experiência temporal. Ontem nós estávamos fazendo alguma coisa, hoje estamos fazendo outra, e o ontem já é passado, e amanhã para nós ainda é expectativa, é futuro. Deus não se submete a essas limitações temporais. Passado, presente e futuro, para ele, são a mesma coisa. Mas em Cristo, o Deus eterno entrou no tempo. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, precisou se submeter à passagem do tempo. Nós podemos perceber uma demonstração disso se nós lembrarmos do primeiro milagre praticado por Jesus. João capítulo 2, verso 4, quando a sua mãe, Maria, o interpela dizendo que o vinho na festa havia acabado, qual a resposta de Jesus? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Você entende que é o Deus eterno que disse isso? Que o Deus eterno precisou esperar? Jesus precisou esperar, ele teve que se submeter ao tempo. O Deus eterno precisou se tornar uma criança e desenvolver o seu corpo, e desenvolver a sua mente, e com paciência esperar o desenvolvimento de sua pessoa. Quando Deus enviou Jesus? Na plenitude do tempo. Em Cristo, o Deus eterno entra no tempo. A segunda pergunta que Paulo nos responde é: quem é o Jesus que Deus enviou? Quem é o Jesus que Deus enviou? Paulo responde ainda no verso 4, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. O Jesus que Deus enviou é o Filho de Deus. Paulo quer nos mostrar, meus irmãos, que para salvar os nossos pecados, Deus não enviou qualquer um, mas ele enviou o seu Filho, o seu único Filho. O credo niceno fala sobre Jesus o seguinte, que ele é gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra. Deus enviou alguém igual a ele, Deus como ele e Deus como Espírito, a segunda pessoa da Trindade. E é essencial, meus irmãos, que nós entendamos que o nosso Salvador precisava possuir a natureza divina. O nosso Salvador precisava ser Deus. O pecado nos separou de Deus, criou uma separação entre nós e Deus, criando a necessidade de um mediador, de alguém que nos religasse. E para que nós fôssemos religados com Deus, nós precisávamos de um representante divino, de um representante vindo do próprio Deus. Por isso, o nosso Salvador precisava ser efetivamente Deus. Somente sendo Deus, meus irmãos, é que Jesus poderia oferecer um sacrifício de satisfação eterna, ainda que perpetrado no tempo. Somente sendo Deus, Jesus poderia apresentar uma perfeição que fosse aceitável diante do Pai. Deus enviou o seu Filho, meus irmãos. O nosso Salvador é o próprio Deus encarnado. O que nos mostra que Deus foi mais solícito com Abraão do que consigo mesmo. Porque enquanto poupou o filho de Abraão, ele não poupou o seu próprio filho. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Quem é o Jesus que Deus enviou? Jesus é o Filho de Deus. Terceira pergunta que Paulo nos responde: como Deus enviou o seu Filho? Como Deus enviou o seu Filho? Paulo responde ainda no verso 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. É claro que a referência aqui que nós temos é a Maria, a mãe de Jesus enquanto homem. Nós não acreditamos que Maria seja a mãe da divindade de Jesus, mas nós, de fato, reconhecemos que ela é a mãe de sua humanidade. Enquanto homem, Jesus é filho
de fato, de Maria. Paulo está aqui se referindo, então, ao nascimento, à concepção virginal de Jesus. Jesus veio de uma mulher. E Jesus nasce, então, de uma mulher para cumprir as profecias do Antigo Testamento. O texto que Paulo tem em mente aqui é Gênesis 3,15, a promessa que Deus fez a Adão e a Eva de que a salvação viria do descendente da mulher. É exatamente o texto que Paulo tem em mente, por isso ele diz, nascido de mulher. E aqui, meus irmãos, Deus cumpre um paralelo com o Éden, porque assim como o pecado entrou no mundo pela instrumentalidade de uma mulher, Eva, a salvação também entra no mundo pela instrumentalidade de uma mulher, Maria. Dessa forma, nós temos um cumprimento de um paralelo. Paulo está, então, nos apontando aqui, meus irmãos, para a humanidade de Jesus. O nosso Salvador não é apenas Deus, ele é também homem. Ele possui uma natureza divina. Sendo Deus, ele se fez verdadeiro homem, nascido de mulher. Era absolutamente, meus irmãos, necessário que o nosso Salvador fosse não apenas Deus, mas também homem. Porque para exercer a obra da mediação como nosso sacerdote, como nosso representante junto a Deus, ele precisava se fazer homem. Ele precisava ser homem. Para interceder por nós, ele precisa ser o nosso representante como um homem. Somente sendo homem, meus irmãos, efetivo homem, Jesus poderia receber sobre si a pena do pecado dos homens. Somente se fazendo homem, Jesus poderia ser o nosso substituto na cruz. E somente sendo homem, ele poderia ser o novo Adão e prestar a Deus a obediência que Adão não conseguiu prestar. Deus em Cristo se fez homem. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Ele se fez efetivo homem. Quarta pergunta que Paulo nos responde aqui no texto. Em que condição Deus enviou seu Filho? Em que condição Deus enviou Jesus, seu Filho, nascido de mulher? Ainda é o verso 4 que nos responde. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nascido sob a lei. Qual é a lei que Paulo tem em mente aqui? É claro que ele está falando da lei de Moisés. De maneira mais específica, Paulo está pensando aqui na lei cerimonial, que é o seu tema aqui nessa passagem de Gálatas, aos ritos do Antigo Testamento. Ele está nos dizendo que Jesus nasceu debaixo da vigência da lei cerimonial de Israel, que ele obedeceu toda aquela legislação. E é só nós lermos a biografia de Jesus, conforme narram os evangelhos, que nós vamos perceber isso. Quando Jesus nasceu, ele foi circuncidado ao 8º dia, como a lei ordenava. Por Jesus, José ofereceu um animal, um pássaro, como a lei ordenava. Jesus observou os feriados judaicos, ele foi a Jerusalém e celebrou a Páscoa, como a lei de Israel ordenava. Quando ele curou os leprosos, ele ordenou que os leprosos se apresentassem diante do sacerdote, como a lei ordenava. Ele obedeceu à lei cerimonial de Israel. Mas, meus irmãos, o que é que Paulo de fato quer nos mostrar aqui? O que é que Paulo quer que nós vejamos ao dizer que seu filho veio nascido sob a lei? Para descobrirmos isso, nós temos que voltar para o capítulo 3, verso 19. Paulo vai nos dizer aqui por que Deus deu uma lei ao seu povo. Uma lei cerimonial. Veja o verso 19, capítulo 3, verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Foi adicionada por causa das transgressões. Veja agora o verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, isto é, presos. Paulo identifica nesses dois versículos a lei cerimonial de Israel como uma prisão, como um peso que foi adicionado por Deus por causa dos pecados. Todos aqueles ritos do Antigo Testamento, eles foram um peso que Deus colocou sobre o seu povo para simbolizar o peso, a prisão e a separação do pecado. De modo que quando Paulo nos diz, meus irmãos, nesse texto, que o Senhor veio nascido sob a lei,
Paulo quer nos mostrar que Jesus nasceu e viveu debaixo do peso e das consequências do nosso pecado. Ele nasceu, ele veio sob a lei. Ele assumiu o peso da condenação do pecado que não era dele. A lei não foi feita para ele. A lei foi feita para pecadores como nós. Foi adicionada por causa das transgressões. Mas Jesus assumiu sobre si o peso da condenação do pecado que não era dele. Ele viveu sob a lei, debaixo da lei. Ele obedeceu à lei, meus irmãos. Ele cumpriu a lei de Deus. Ele obedeceu de maneira perfeita aos 10 mandamentos, a lei moral de Deus também. Enquanto Jesus viveu aqui, e até hoje, ele não teve nenhum outro Deus, a não ser o seu próprio Pai. Ele não tratou a Deus como uma criatura, ele deu a devida devoção a Deus. Ele não tomou o nome do seu Pai em vão, mas ele exaltou o nome do seu Pai. Ele adorou a Deus como Deus prescreve, como Deus quer ser adorado. Jesus obedeceu seus pais, Jesus foi obediente às autoridades constituídas, até mesmo às corruptas como Pilatos. Jesus não matou, mas ele deu a sua própria vida. Jesus não pecou, mas essa abelha está pecando bastante hoje. Jesus não matou, não quebrou o 6º mandamento, mas ele deu a sua vida. Jesus não foi infiel, não quebrou o 7º mandamento, mas ele conquistou a sua esposa para si na cruz do Calvário. Jesus não furtou, mas ele comprou a nossa salvação com o seu sangue. Jesus não disse falso testemunho, ele é a própria verdade. Jesus não cobiçou aquilo que não fosse dele, porque tudo foi feito para ele. Ele cumpriu a lei de Deus. Entretanto, meus irmãos, quando nós dizemos que Jesus cumpriu a lei de Deus, nós não estamos dizendo apenas que ele não cometeu pecados. Jesus não satisfez apenas os requisitos negativos da lei. Ele não apenas não cometeu transgressões contra a lei, mas ele obedeceu também e ele cumpriu com os aspectos positivos da lei. Qual é o resumo da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você é um cristão, se você é um crente, você ama a Deus. Se você é um cristão, você ama a Deus. Mas quem de nós aqui pode levantar a mão e dizer: eu amo a Deus com todo o meu ser, acima de todas as coisas? Eu amo a Deus como Deuteronômio 6 diz, com todo o meu entendimento, com todo o meu ser, com todas as minhas forças. Quem de nós pode dizer isso? Talvez, meus irmãos, nós já tenhamos amado a Deus dessa maneira em alguns momentos da nossa vida. Mas nenhum de nós pode dizer aqui que 100% do tempo nós amamos a Deus com todo o nosso ser. Jesus, entretanto, no tempo em que esteve aqui, em cada segundo, ele amou a Deus com todo o seu ser, acima de todas as coisas. Aquele menino deitado numa manjedoura já amava a Deus com todo o seu ser. Amava o seu Pai, fez a vontade do Pai. Se você é um cristão, você ama o seu próximo. Mas nenhum de nós pode dizer que todo o tempo nós amamos o próximo como a nós mesmos. Jesus, entretanto, diz o próprio Evangelho, que tendo amado os seus discípulos, amou-os até quando? Até o fim. Ele cumpriu a lei. Ele amou a Deus acima de todas as coisas. Ele amou o seu próximo, em especial o seu povo, a ponto de dar a sua vida por nós. Em que condição Deus enviou o seu Filho? Deus enviou o seu Filho sob a lei. Ele cumpriu a lei. Quinta pergunta que Paulo nos responde aqui. Com que objetivo Deus enviou o seu Filho? Agora é o verso 5 que nos responde. Ele enviou o seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, para resgatar os que estavam sob a lei. Paulo já tratou da lei cerimonial no texto como uma adição por causa do pecado, como nós vimos antes. No pensamento do apóstolo Paulo, meus irmãos, é interessante que ele descreve isso na sua carta aos Colossenses, Colossenses capítulo 2, verso 14. Paulo descreve a lei como um escrito de dívida.
literalmente uma nota promissória. Paulo nos diz lá em Colossenses que a lei é como uma nota promissória contra nós. Ela declara uma dívida, ela é um escrito de dívida. A lei, meus irmãos, a lei de Deus, ela nos é prejudicial, porque ela denuncia os nossos pecados. Paulo fala sobre isso na sua carta aos Romanos, capítulo 7, ao dizer que ele não saberia que cobiça é pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. A lei é um escrito de dívida contra nós, porque ela evidencia os nossos pecados, ela denuncia os nossos pecados. Quando a lei diz, não terás outros deuses diante de mim, ela denuncia o fato de que eu tenho outros deuses, muitas vezes, além do Senhor. Quando ela me proíbe de cultuar a Deus mediante imagens, ela denuncia o fato de que muitas vezes eu trato a Deus como uma criatura. Eu tomo o nome de Deus em vão, muitas vezes. Nós não adoramos a Deus como Deus requer, nós somos desobedientes aos nossos pais, nós matamos o nosso irmão quando o odiamos, nós olhamos para alguém que não é o nosso cônjuge de maneira impura, nós tomamos aquilo que é do outro, nós dizemos falso testemunho, nós cobiçamos aquilo que Deus não nos deu. É por isso que Paulo trata a lei como um escrito de dívida contra nós. Ela é um escrito que Deus mesmo apresenta para mostrar a nossa condenação. Ela revela os nossos pecados. A pergunta, então, que nós temos que fazer aqui é como um Deus justo como o Senhor pode perdoar pecadores como nós, sem ofender a sua santidade? Como um Deus justo pode perdoar pecadores como nós, sem deixar de ser justo, sem deixar de ser santo? Meus irmãos, Provérbios diz que Deus não toma o inocente por culpado, o culpado por inocente. Deus não esquece, Deus não deixa para lá as nossas falhas, os nossos pecados, a sua santidade não permite isso. Como então Deus pode nos perdoar? Se há um escrito de dívida contra nós. E Deus não pode desconsiderar simplesmente essa dívida. Como Deus salva pecadores num contexto como esse? Paulo nos responde, volte aí para o capítulo 3, versos 13 e 14. Capítulo 3, versos 13 e 14, Paulo diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Como Deus pode perdoar pecadores sem deixar de ser justo? Resposta, se Deus providenciar um substituto para nós. É exatamente isso que Cristo fez. Paulo nos diz que Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo, Cristo, maldição em nosso lugar. Jesus veio ao mundo para nos libertar da lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Ele veio para receber a condenação que não era dele, era nossa, para na cruz do Calvário ser o nosso substituto. De modo, meus irmãos, que nós não somos salvos por nada que nós fazemos. Se você ainda pensa isso, esqueça isso. Ninguém é salvo por obras, porque alguém já realizou a obra no nosso lugar. Nós somos salvos através da justiça de Cristo. Na cruz do Calvário, Ele assumiu a nossa injustiça para que nós pudéssemos receber sobre nós a sua justiça, a justiça de Cristo. Justificação é isso. Deus nos trata não segundo os nossos pecados, apesar de conhecê-los, mas Deus nos trata considerando a justiça de Cristo. Lembra do ponto anterior? Em que condição Deus enviou o seu Filho? Sob a lei. Ele obedeceu à lei, e tendo obedecido à lei, ele conquistou uma justiça que nos é imputada. Há uma dupla imputação. Na cruz, Deus tratou o seu Filho do modo como nós merecíamos ser tratados. A nossa condenação caiu sobre Cristo. É por isso que ele precisava ser homem, para receber a condenação de homens. E em contrapartida, Deus não nos trata como nós merecemos ser tratados, mas Ele nos trata segundo o merecimento de Cristo, segundo o merecimento da obediência de Cristo. Com que objetivo Deus enviou o seu Filho? Para resgatar os que estavam
sob a lei. Onde é que fica a lei, então? Onde é que a lei está? Paulo responde em Colossenses capítulo 2, verso 15, dizendo que o escrito de dívida que era contra nós, Jesus removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Juntamente com Cristo, o escrito de dívida que era contra nós ficou encravado na cruz com o carimbo de pago. E assim nós somos justificados. Com que objetivo Deus enviou seu Filho? Para resgatar os que estavam sob a lei. Sexta pergunta que Paulo nos responde: qual a consequência de ter Deus enviado seu Filho? Qual a consequência, qual o resultado de ter Deus enviado seu Filho? A resposta está no complemento do verso 5, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós já vimos no ponto anterior, na pergunta anterior, que Deus nos salva não pelas nossas obras, mas tomando a justiça de Cristo e imputando a nós, nos tratando como Cristo merece ser tratado. Significa dizer que Deus não nos trata segundo o nosso merecimento, mas com base no merecimento de Cristo. Ele nos trata como ele trataria o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E a maior evidência, meus irmãos, disso se encontra exatamente nisso que Paulo diz agora no complemento do verso 5. Em Cristo nós somos tornados filhos de Deus, assim como Cristo é o Filho de Deus. Lembram da segunda pergunta? Quem é o Jesus que Deus enviou? Ele é o Filho de Deus. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, e qual o resultado disso? É que nós somos também tornados filhos de Deus. É claro, meus irmãos, que há uma diferença entre nós e Cristo. Jesus é Filho de Deus por natureza e eternamente. Nós somos filhos de Deus por adoção e por causa de Cristo. Entretanto, Paulo ele se refere a Jesus em Romanos 8, 29, como primogênito entre muitos irmãos, como o irmão mais velho. Nós somos tornados irmãos mais novos, por assim dizer, de Cristo, através da fé. Em Cristo nós somos admitidos na família de Deus. O que nos mostra, meus irmãos, que a redenção não é simplesmente a justificação. A redenção não se limita à justificação, isto é, ao perdão dos pecados, a resolver o problema do pecado. A redenção que Deus nos providencia, meus irmãos, é maior do que isso. Ela envolve entrarmos em uma comunhão íntima com Deus, na condição de filhos amados. Em Cristo nós não somos apenas justificados, mas admitidos como filhos de Deus, irmãos mais novos de Cristo. Se você quer ver uma ideia, se você quer ter uma ideia do quão profundo isso é, abra sua Bíblia em João, capítulo 17, verso 23. João 17, 23. João 17, 23 diz o seguinte: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Como Deus nos ama? Da mesma forma como Ele ama a Jesus Cristo. Porque nós somos filhos de Deus, irmãos de Cristo. Ele nos ama como Ele ama o seu próprio Filho amado. Qual a consequência de ter Deus enviado o seu Filho? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Sétima e penúltima pergunta. Qual a prova de que Deus enviou o seu Filho? Qual a prova, a evidência de que Deus enviou o seu Filho? A resposta está no verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Paulo aqui, meus irmãos, ele relaciona o fato de nós sermos agora filhos de Deus com o envio do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Deus nos enviou não apenas o Filho, mas Ele enviou também o Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Em Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14, Paulo chamou o Espírito Santo de selo e de penhor. Ele está nos dizendo que a presença do Espírito Santo em nós é uma garantia, é uma evidência de que, de fato,
Deus enviou o seu Filho por nós e que de fato Ele nos salvou. É a presença do Espírito Santo em nós que nos dá essa evidência. É a presença do Espírito Santo em nós que chancela e que garante que nós somos propriedade de Deus e que somos seus filhos. Em Romanos 8,16, Paulo evidencia isso, ele fala sobre isso, dizendo que é o Espírito de Deus que testifica com o nosso de que nós somos filhos de Deus. Deus nos deu uma prova de que Ele nos amou e de que Ele enviou o seu Filho por nós. É a presença do Espírito em nós, o próprio Deus vivendo conosco. Perceba que há uma relação entre isso que Paulo diz agora no verso 6 e o começo do texto. Ele falou no começo do texto que antes de Cristo nós estávamos debaixo de um tutor, que era a lei. Mas Paulo agora está nos dizendo que em Cristo nós ganhamos um novo tutor, um novo curador, um novo guia. Nosso guia já não é mais a lei de ordenanças, rígida, cruel. Nosso novo guia agora é o Espírito Santo de Deus que vive em nós. E assim, se você é salvo, você não vai viver de qualquer maneira, porque você tem um tutor, você tem um curador, alguém que guia você, alguém que é o seu pedagogo, alguém que te ensina, que te corrige, que te encoraja, que te fortalece, que aplica a palavra de Deus no seu coração. Paulo nos diz ainda no verso 6 que é o Espírito Santo que nos faz clamar, Abba, Pai. Essa é uma expressão aramaica muito antiga que denota uma relação de intimidade no tratamento do pai para com o filho. Seria o nosso equivalente hoje a paizinho, alguma coisa assim. E o interessante, meus irmãos, é notar que essa expressão é a mesma expressão que Jesus usou no Getsemane. Marcos capítulo 14, verso 36. Ele clamou dizendo exatamente isso, Abba, Pai. Paulo está dizendo que assim como Cristo clamou pelo seu Pai, no momento da sua aflição, porque nós somos filhos, nós podemos clamar a Deus igualmente quando estamos aflitos. Há um Espírito que nos leva a clamar ao Pai, que nos faz recorrer ao Pai, que nos dá a certeza de que nós temos socorro nos céus, porque somos filhos amados de Deus. Qual a prova de que Deus enviou o seu Filho? É o fato de que Ele enviou também o seu Espírito, que habita em nós. E por último lugar, em último lugar, a oitava pergunta que Paulo nos responde no texto. Qual é o resultado final de ter Deus enviado o seu Filho? Qual o resultado final de ter Deus enviado Jesus? A resposta está no verso 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Qual o resultado final de ter Deus enviado Jesus? É que nós agora temos uma herança para herdar. Lembram do começo do texto? Paulo disse que o filho menor ele não herda a herança porque ele está debaixo da vontade do tutor, do curador, da lei. Mas agora que Cristo veio e removeu a condenação da lei, nós podemos herdar a herança de Deus. Somos herdeiros de Deus. Paulo fala sobre isso em Romanos 8,17, quando ele diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Herdamos junto com Cristo. No mundo antigo, os irmãos mais novos herdavam juntamente com o mais velho. O mais velho tinha a precedência. E é exatamente esse pensamento que Paulo nos traz. Nós herdamos porque o nosso irmão mais velho, o primogênito entre muitos irmãos, herda a herança do Pai. Entretanto, meus irmãos, de que herança Paulo está falando aqui? Qual é a herança que nós herdamos juntamente com Cristo? Paulo responde essa pergunta no versículo anterior ao nosso texto, capítulo 3, verso 29. Quando Paulo diz, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Cristo nós herdamos a herança de Abraão, da promessa de Abraão. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Basicamente duas coisas. Deus prometeu a Abraão uma terra e um povo. Uma terra e um povo. E é exatamente isso que nós herdamos em Cristo. Quando Ele retornar, quando Deus de novo enviar o seu Filho, não mais como um menino, mas como um rei para julgar, nós herdaremos a terra
restaurada dos efeitos do pecado e um povo redimido por Deus, com o qual nós vamos viver eternamente. Somos herdeiros por Deus em Cristo. Herdeiros por Deus em Cristo. Qual o resultado final de ter Deus enviado o seu Filho? É que nós herdaremos a vida eterna, meus irmãos. Se você não anotou esses 8 pontos, essas 8 perguntas, ou se você quer memorizar com maior facilidade, eu sugiro que você pegue as 4 primeiras e espelhe com as 4 últimas. A 4ª com a 5ª, a 3ª com a 6ª, a 2ª com a 7ª e a 1ª com a 8ª. Fica assim: Jesus veio e viveu sob a lei para nos resgatar da condenação da lei. Ele se fez filho de mulher para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Ele veio enviado pelo Pai para que pudesse enviar o seu Espírito a nós. Ele saiu da eternidade e entrou no tempo, para que um dia nós saiamos do tempo e entremos na eternidade. Esse é o simples evangelho de Jesus. Se você ainda não depositou a sua confiança nessas verdades, faça isso hoje. Arrependa-se dos seus pecados, creia, tome posse da herança, seja habitado pelo Espírito Santo de Deus. Se você já fez isso, lembre-se disso todos os dias. Viva por essas verdades. Seja grato. Aguarde a herança que nós receberemos do Filho. Amém. Deus, nosso Pai, obrigado porque podemos te chamar assim. Porque primeiro o Senhor nos amou. E é somente por isso que nós podemos agora te amar. Louvado seja teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém.